Olá, vamos dar continuidade aos estudos de direito do trabalho. Vamos hoje abordar contrato de trabalho. Antes de nós entrarmos nos pormenores do contrato de trabalho, vamos falar um pouquinho do contexto do que é conceito de trabalho, né? Ou, por assim dizer, o que seria uma relação de trabalho e o que seria uma relação de emprego, ok? Então, relação de trabalho é um conceito genérico, é um conceito amplo, tá? Então, num primeiro momento, já saibam que nem toda relação de trabalho será uma relação necessariamente de emprego. Nós podemos ter trabalhadores autônomos, tá? Tem a ver com prestação de serviços, tá? O problema é como você fará essa prestação de serviço. Você vai fazer ela com habitualidade, você vai fazer ela com subordinação, você vai fazer ela de que modo? Bom, quando eu falo eu sou um trabalhador ou estou dentro do contexto de relação de trabalho, estou dando um conceito genérico, tá? Não quer dizer que eu esteja, que eu estou necessariamente na condição de empregado. Então nós precisamos ter só essa clareza que quando eu falo de relação de trabalho, eu falo de algo muito maior, é uma prestação de serviço. Tudo bem? A grosso modo é isso, é trabalhar. Tá? Como? Como empregado, como autônomo, como um eventual, ok? Bom, vamos lá para o nosso objeto agora específico, né, que seria o empregado, para a gente chegar no contrato de trabalho, contrato de emprego e assim por diante. O empregado é um tipo de trabalhador, tá? É uma pessoa que presta serviços. Ela é pessoa física, tá? E além de ser pessoa física, ela faz o trabalho com pessoalidade. Então ela não manda terceiros no lugar dela e ela faz com habitualidade, ela não faz eventualmente o serviço e ela trabalha numa sistemática de subordinação jurídica. Essa subordinação jurídica é no tocante de que quem domina as ações de trabalho, quem, como posso dizer assim, quem tem a direção do trabalho, da prestação de serviço, quem toma as decisões é o empregador. Tá? Então essa subordinação é jurídica no tocante a decisões, não é ser um mandado, faz isso, não é só isso. Não é uma questão dessa de ser mandado, não é isso. É uma questão de que quem toma as decisões, né, quem corre o risco do negócio é o empregador. Então é ele que toma as decisões e ponto final. Né? Você está lá subordinado juridicamente falando, tá? Você não responde juridicamente e obedece à direção do negócio, ok? E onerosidade, ou seja, há sacrifícios na ação de emprego para ambos, né? O empregado, ele cede o seu tempo, sua força de trabalho, em troca de uma remuneração. Então, quem é empregado? É a pessoa que presta serviços, tá? É uma pessoa física, pessoa jurídica não é empregada. Ele faz isso pessoalmente, não manda terceiros, faz com habitualidade, não é nada eventual. Tem uma subordinação jurídica, então ele não participa de decisões, ele é dirigido juridicamente pelo empregador, por seu patrão. Dirigido que eu digo assim, poxa, essa peça precisa ser feita hoje, mas tinha outra na frente. Não faça essa peça, por favor. Nesse sentido, mas as consequências, então você não decide essas consequências. Quem corre os riscos da atividade é o patrão, é o empregador, tá? Então o contexto é esse, subordinação nesse sentido, tá? E faz o serviço de forma onerosa, ou seja, ele se sacrifica, dando o seu tempo, sua força de trabalho, em troca de uma remuneração correspondente em dinheiro, ok? Então, isso vocês devem ter muita clareza, porque muitas vezes a pessoa ela vai ser contratada como uma prestadora de serviço, ela vai estar lá, entre aspas, como uma terceirizada, e na verdade ela é uma empregada. Né? Ela recebe ordens, ordens que eu digo, ordens de contexto de emprego, tá? Os horários que o serviço é realizado, a forma, a ordem, se ela não fizer, ela é punida, né? Que é a subordinação, disciplina da direção, enfim, nesse sentido. Okay? Então, às vezes a pessoa está numa condição, na verdade, ela é outra. Ela está como uma outra forma de trabalhador, um prestador de serviço autônomo, terceirizado, até com aparência de PJ, e não é. Ela é, na verdade, um empregado. Tudo bem? Então, tome cuidado de identificar essas condições do requisito de empregado. Beleza? E para isso, leiam lá o artigo da CLT 2º e 3º. Beleza? Fechou? Pisando no contrato de trabalho agora. Em primeiro lugar, o contrato de trabalho é feito de forma livre, ou seja, numa regra geral, eu não tenho uma imposição de fazê-lo de forma escrita. Tá? Ele pode ser feito convencionado de forma verbal, tá? Pode ser convencionado por escrito e até na modalidade tácita, que o comportamento indica que há aquela relação e que se estabelece um vínculo de trabalho. Ok? O que é importante, que o empregado é alguém que se compromete a prestar serviço mediante uma contraprestação salarial
ele vai, portanto, trabalhar mediante salário, contrapartida econômica, de forma não eventual e vai estar subordinado, ok? E vai trabalhar para uma pessoa física ou jurídica. Então, o empregador pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, que nós vamos chamar aqui de forma genérica de empregador. Então, não se limitem, é uma pessoa física, será que ele é empregado? Pouco importa, tudo bem? Foda-se. Então, pessoa física ou jurídica vai ser empregado, tudo bem? Então, assim, só saibam que empregado é pessoa física. O patrão pode ser tanto pessoa física quanto jurídica. O contrato de trabalho ele vai poder ser celebrado por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Lembrem do princípio da continuidade. A regra geral é que o contrato de trabalho seja contínuo, que ele seja celebrado para durar ao longo do tempo. É aquela ideia de contrato de trato sucessivo, é feito para durar ao longo do tempo. Tá? Isso é um conceito que nós temos que aplicar para ter estabilidade econômica, temos um consumo contínuo, enfim, um equilíbrio econômico da própria sociedade. Tá? Então, a regra geral que seja por prazo determinado. Perdão. A regra geral é que os contratos sejam feitos por prazo indeterminado e a exceção seria os contratos por prazo determinado quando a própria lei diz. Então, a própria lei determina quando, né, haverá a possibilidade de se fazer contratos por prazo determinado. Exemplo clássico, contrato de experiência, ok? Então, nos contratos de experiência, nós temos uma hipótese prevista em lei para se celebrar um contrato por prazo determinado. Dentro do conceito desses contratos por prazo determinado, nós vamos ter um lequezinho. O mais comum de todos é o contrato de experiência, que não é 3 meses, é 90 dias, tá? Leiam lá o artigo 445 da CLT. Para a concepção de contrato de trabalho, 442 para frente da CLT, 442. Então vamos lá, regra geral, contratação por prazo indeterminado. Você entra sem saber o dia que você sair. É exceção, e a lei vai dizer as exceções, contrato por prazo determinado. O primeiro deles, que nós já trazemos aqui, é o contrato de experiência, prazo até 90 dias. Não é 3 meses, até 90 dias. A CLT também faz previsão para um contrato de até 2 anos, tá? É aquele contrato que é celebrado em razão da empresa existir por prazo determinado, para realizar uma obra determinada, para suprir uma necessidade específica, tá? Então, que não seja de repente possível de ser cobrida por um contrato temporário, simplesmente. Então, a CLT, além desse de 90 dias, esse contrato de experiência, ainda tem um outro e no prazo máximo de 2 anos. Vamos supor que eu sou uma construtora. Então, eu tenho uma existência por prazo determinado durante a construção dessa obra. Depois, a empresa fica, entre aspas, inativa. Então, durante essa obra, eu posso celebrar contrato de até 2 anos. Outra coisa que nós temos na CLT também é o contrato intermitente de trabalho, ok? Que é aquele contrato estilo ioiô. Você está vinculado comigo, mas você está e não está aqui. Tá? Você está e não está. Pô, mas como assim está e não está? Bom, eu preciso de você 3 vezes por semana, notifico você aceita e vem trabalhar 3 vezes por semana. Depois você fica em casa, depois eu te chamo de novo. Então, há uma alternância entre trabalhar e não trabalhar e o vínculo é mantido, tá? Mas nós vamos estudar os pormenores dele. Temos também o contrato temporário, tá? Que é uma modalidade de contrato por prazo determinado. Ele está previsto em lei própria, tá? É a 6.019. Lá nós temos um prazo consecutivos ou não de até 180 dias. E o conceito qual? O que se permite, né? A realização de contratos temporários para atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular ou permanente ou de uma demanda suplementar. Então vamos supor que eu preciso substituir um funcionário doente, acidentado, eu preciso substituir uma grávida, eu preciso substituir, de repente, alguém que está incapacitado por algum tipo de moléstia, doença, enfim. Ou então eu preciso, cresceu a demanda, preciso contratar alguém rápido, períodos sazonais, né? Por exemplo, imagina Balduco num período aí de Natal e assim por diante. Eu preciso só para aquele período, para atender aquela demanda, aquele período sazonal, eu posso fazer contratos temporários. Também posso fazer esses contratos previstos da CLT por prazo determinado de até 2 anos, tá? Ali a ideia é quando a empresa existe por prazo determinado, quando há uma necessidade determinada, tá? E a obra é certa. Beleza? Fechou?
Então, tranquilo até agora. Sobre o contrato intermitente, que é uma alteração trazida pela reforma trabalhista, nós precisamos ter algumas considerações, porque é um negócio que é estranho, o contrato intermitente, né? A gente viu lá no começo que o conceito do indivíduo que é empregado é prestar serviço não eventualmente. Ele vai estar habitualmente na empresa. Tá? O trabalhador ou empregado que está no sistema de contrato intermitente de trabalho, ele não tem habitualidade na prestação de serviço. Então, ele está trabalhando de forma eventual. Olha que negócio louco, né? Então, ele não está lá de forma ordinária, cotidiana, ele está trabalhando de forma intermitente. Não há habitualidade, ok? E o período que ele não está trabalhando, que ele não está para o empregador que está em casa, esse período não é considerado um período à disposição. É um período que ele está inativo, ok? Então, é um período que ele não é visto como alguém que está à disposição do empregador, como aquele negócio sobre aviso. Não é nada disso. Ele não está trabalhando, ponto final. Ele pode prestar serviços, inclusive, para outros tomadores de serviço, outros empregadores, assim por diante. Você vê como o negócio é maluco. E detalhe, tá? Todo contrato por prazo determinado ele deve ser celebrado por escrito. Então, assim, o contrato por prazo determinado, o indeterminado, esse eu posso fazer verbal, tácito. Agora, se eu estou no contrato por prazo determinado, todos eles devem ser celebrados por escrito. Beleza. Tem que anotar a carteira de trabalho? Sim. Experiência, contrato de experiência, anota carteira de trabalho? Sim. Contrato intermitente tem anotação da carteira? Sim. Todos eles têm anotação em CTPS. Ok? O que muda no contrato intermitente é que você vai fazer uma indexação da remuneração dele com o valor da hora de trabalho. Ok? Você vai fazer indicação unitária da hora de trabalho dele. E bem como os prazos de pagamento, o local e assim por diante. Então ele tem algumas peculiaridades pela peculiaridade da forma de prestação de serviço. E a grosso modo assim, o empregador ele vai convocar o empregado, tá? por qualquer meio de comunicação que eles avançarem para se comunicarem, pode ser WhatsApp, e-mail, tá? E vai informar, e vai ser informada como será a jornada, com pelo menos 3 dias de antecedência. O empregado recebendo essa convocação, ele terá um prazo de 24 horas para responder a esse chamado. Se ele ficar em silêncio, considera-se que ele recusou, tá? E detalhe, o empregado ele pode recusar de forma livre, sem desconsiderar, sem se considerar que houve insubordinação, enfim. Então, o empregado ele tem esse prazo lá de 24 horas para responder. Se ele não responder, é como se ele tivesse recusado. E a falta de resposta dele, enfim, cagar e andar para convocação, não é insubordinação, tá? É visto como normal, ok? Então, as peculiaridades. E outra delas aqui, que quando for fazer o pagamento, o empregador fará como, tá? Na hora que ele pagar o salário, ele vai ter que fazer o pagamento das horas efetivamente trabalhadas, ele já vai pagar as férias de forma proporcional a esse período trabalhado, vai pagar o 13º proporcional a esse período e vai pagar o DSR e eventuais adicionais, ok? Tudo proporcional àquele período. Então, quando você recebe o seu salário, você já tem uma quitação de tudo, de férias, de tudo bem? E lógico, se tem registro de carteira, contrato intermitente, você vai ter, logicamente, recolhimento de fundo de garantia, as obrigações previdenciárias e assim por diante. Então, o detalhe aqui é que quando você já recebe tudo, ok? Recebe tudo. Não tem aquela coisa de que, porra, vai ter férias, aí você recebe o outro. Você tem direito a férias, tá? Deu 12 meses lá de trabalho, você tem direito a férias, com a concepção de período aquisitivo e concessivo, você vai ter sim. Só que você já recebeu, porque quando foi pago o tempo que você trabalhou, já veio pagando de forma proporcional. Tudo bem? Se houver uma rescisão desse contrato intermitente, tá? As verbas vão ser pagas na modalidade acordo, ok? Como que funciona essa concepção de modalidade acordo? Pego tudo do fundo de garantia? Não, pego 80%. A multa de 40% cai pela metade. Recebo o seguro-desemprego? Necas. O resto, tudo ok, mas o resto já veio sendo pago de forma proporcional pelos dias efetivamente trabalhados. Outra coisa, entende-se que
Se passar 1 ano sem convocação do empregador, o contrato será considerado extinto. Ok? Então, sobre o contrato de trabalho, esses temas são de extrema relevância para vocês se prepararem para o exame da ordem. Obrigado.